Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui com livros de tamanhos diferentes, começando pelos menores. Eu trouxe esse aqui para ser meio que um fator de comparação, né? Ele tem um tamanho que é um dos mais comuns para livros, né, de romance, também de não ficção, de teoria. A gente vai encontrar uma variedade pequena, né, desse tamanho, tanto de altura quanto de comprimento, enfim. Ele é capa dura, mas isso interfere pouco na estratégia do tamanho. Esse aqui é um livro que eu comprei numa feira, ele fazia parte de um kit de um clube de assinatura, mas eles estavam vendendo avulso, na verdade, do livro do ano passado. É do autor de Sherlock Holmes, né, contos que não tinham sido publicados nesse formato antes. Ele é até uma edição de capa dura, ilustrada, e um tamanho bem menor do que os livros que a gente costuma encontrar por aí, né, já que também são contos. Esse aqui é O Futuro Ancestral. O autor, o Ailton Krenak, ele tem outros livros publicados também na Companhia das Letras, que são todos pequenininhos, assim, desse tamanho. Esse é de uma editora que publica só afrofuturismo, e esse livro em particular é basicamente do mesmo tamanho desses outros, só que ele é mais fininho, ele é um pouco mais levinho. Esses são os livros que a gente consegue carregar com mais facilidade, né? Até essa edição da Alice, que tem até essa parte dourada, se eu fosse levar alguma coisa na bolsa ou uma eco bag em separado, assim, para algum lugar que eu teria talvez pouco tempo para ler, esse ia ser o tipo de livro que eu levaria comigo, porque pelo menos eu carrego pouco peso, mas pode ser uma boa leitura. Esse aqui já tem uma outra proposta, né? Ele abre assim, sanfona, e ele tem muita ilustração, tem texto dos dois lados. Eu gostei bastante desse, eu falo dele numa outra partilha, se vocês quiserem conferir depois, eu vou deixar aí. Dá pra ver que eles todos têm um tamanho bem parecido, assim, e é relativamente menor, né, do que o livro que eu tinha mostrado. Esse outro aqui, ele é um livro fininho, ele tem menos de 100 páginas, é uma narrativa que seria mais ou menos uma novela, uma sequência ficcional. E ele é menor também em tamanho do que o que eu normalmente tenho na minha prateleira, mas ele já é maior do que todos esses outros que eu tinha mostrado aqui antes. Tem outro do Afonso Cruz que eu também tem o mesmo tamanho. Esse é o meu livro, e o último que eu lancei, ele tem contos, então ele também é um livro um pouco mais enxuto, assim, mais fininho. Ele é um pouquinho mais alto do que a maioria desses livros, mas ele é bem levinho e bem fininho. E eu fiz proposital porque eu queria ter lombada. Esse aqui é um livro de fotos de flores. Dá pra ver que ele é um box, né? Ele é grosso, mas ele é bem pequenininho, né? Ele é bem compacto. Eu ganhei alguns anos atrás e ele é bem diferente, assim, né? Proposta até de como ele abre. Tem também essa ideia de menores livros do mundo que eu costumava encontrar em feiras. Hoje em dia, não sei se ainda tem muita gente colocando isso. Mas aí, às vezes, é mais uma coisa, né, da proposta estética do que necessariamente algo que você vai ler. E a gente também tem que tomar cuidado para não perder e para as folhas não descolarem. Mas olha a variedade aqui, né, de títulos e possibilidades que são bem compactos, caso a gente queira carregá-los, né, ou mesmo segurar por um período mais longo, montar uma prateleira pequenininha. É uma questão de escolha que depende um pouco do volume de texto, né, da proposta do livro, porque a gente tem essas opções, né? Além de livros em formatos diferentes, que eu já fiz também uma partilha aqui, que eles não têm esse formato convencional, né, de ter esse miolo e a estrutura de capa, são apresentados de outras formas, além desse da sanfona que eu mostrei, que também são considerados livros, porque se eles têm, né, a ficha catalográfica e todos os procedimentos aí, isso pode acontecer. E eu fiz essa pesquisa quando eu fui publicar o meu livro, porque eu queria entender qual que seria o melhor formato para ele, né? Então eu estudei também um pouco isso e peguei alguns referenciais, que você vê que aí ele tem, né, essa lombada, que tem as dobras, né, que as páginas estão bem... tem um layout legal, né? Claro que foi feito por uma pessoa que entende sobre isso. E toda uma possibilidade que a gente tem de transformar também projetos um pouco mais compactos, né, para isso. Agora eu vou mostrar alguns que vão para o outro caminho, né? Muitos livros
voltados para um público infanto-juvenil, com essa ideia de livro ilustrado, livro-imagem, eles tendem a ter esse tamanho maior, assim, às vezes até um pouco mais quadrado, mesmo que eles são fininhos, né? Uma coisa também do manuseio, de olhar as imagens num formato mais amplo, isso é relativamente comum para esse perfil. Mas esse aqui já é um livro bem maior, né? Ele é um livro de pesquisa sobre brincadeiras, uma edição que tá aqui com capa dura também, ele é pesado, e você vê que ele é maior do que esses livros ilustrados, não só na largura, mas em todas as dimensões, né? E também tem diferentes opções de capa dura, né? Essa é bem mais grossa, o papel também é um pouco mais denso. Esse é um dos mais recentes que eu ganhei de presente, e ele é praticamente do mesmo tamanho que esse outro, talvez ele seja um pouquinho mais alto, mas o outro, né, ele tem ainda uma extensão maior ali e da capa. Esse, ele não é tão pesado quanto ele parece, ele tem as folhas um pouquinho mais leves, ele tem muita imagem, e são livros que muita gente gosta de deixar à mostra, né, colocar em cima da mesa, mas para guardar na prateleira, às vezes é um pouquinho mais desafiador. Esse aqui, quando eu comprei, até fiquei pensando, porque ele é bem grosso. É uma edição bem legal das cartas da Jane Austen, e ele nem tem tantas páginas assim, né? Ele não chega a 800. Eu acho que eu tenho aqui livros com mais páginas, mas que estão em edições de brochura, né? Que é a capa que não é a capa dura. Ou até nessas edições de bolso, que tem aquele papel mais fininho. Então, eles são bem menores e mais leves. Dá pra gente ver a diferença, né? Dos tamanhos aí, de contrastes, e todas as possibilidades do que a gente encontra por aí sendo publicada. A maior parte dessas publicações é atual. E todas essas são possibilidades para quem pretende publicar, né? É uma questão, claro, de projeto, de orçamento, de tempo que você tem para, de repente, até captar os recursos, né? Ou pensar essas estratégias. Mas é importante lembrar, né, que nesse caso, a forma, ela está geralmente a serviço do conteúdo, né? Você vai escolher o que faz sentido para o seu projeto, ao invés de querer se enquadrar, né, em alguma coisa só porque é a mais comum, ou a que você conheceu primeiro, ou a que parece mais interessante. A gente vive nessa época, né, de mídias, que parece que a gente precisa produzir alguma coisa para caber em alguns formatos, e esquece que, para muitos dos casos, né, a forma está a serviço da mensagem que a gente quer passar, de qual que é a proposta daquele projeto. Porque alguns desses livros pequenos, eles poderiam ser mais altos, por exemplo, sem parecerem revistas, catálogos, serem grampeados. Isso é uma escolha de fazer eles parecerem mais compactos, né? Da mesma forma que alguns desses livros grandes também poderiam não ser com a capa dura, ou poderiam ter tido um volume maior de páginas. É tudo uma questão de projeto, de pensar se a imagem precisa de mais espaço, se os textos vão ser mais divididos, se para aquela proposta, né, se é um brinde ou um complemento, é melhor enviar uma coisa que pareça menor. Então, a gente também pode começar a refletir sobre esse tipo de possibilidade, né? Para quem vai, de alguma forma, publicar ou pensar em texto, ou também para quem trabalha com outras áreas que a gente pode pensar nesses sentidos. Te agradeço pela companhia e até a próxima partilha.